Olá, amigos, companheiros, companheiras. Vamos levar até você mais um programa Elucidações Espíritas, com entrevista de dirigentes, escritores e expositores espíritas. A nossa entrevistada de hoje é Gilda de Freitas Martinelli. Ela é expositora espírita e vice-presidente do Grupo Espírita Irmã Sheila. O Grupo Espírita Irmã Sheila está situado no bairro Residencial Gramado, na rua Iracema Zunstruck, no bairro Número 95. número 95, no bairro, Residencial Gramado. A Gilda, ela vem falar para nós um tema muito importante para todos nós. Honrai pai e mãe é o tema de hoje. Gilda, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E até uma oportunidade da gente pagar, né? Uma dívida que nós tínhamos com você. Ah, tá certo. Gilda, primeira pergunta. Onde encontrarmos na doutrina espírita a extensão do 4º mandamento da lei de Deus? Exatamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec colocou como capítulo 14º, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. Está no Evangelho e também está na Bíblia, né? Exatamente. Então, é um dos. É o 4º mandamento da lei de Deus, seria isso? O 4º mandamento de Moisés, né? Das leis, a tábua das leis, ou decálogo. E Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 14º, estendendo esse mandamento. Muito bem. No Velho Testamento, como que era observado esse mandamento? Durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais ou rebelar-se contra suas instruções resultava em punição capital. Isso está escrito no Êxodo, capítulo 21, versículos 15 a 17. Então, se hoje fosse levado no pé da letra que se fazia no passado, então como é que seriam nossas crianças no dia de hoje? Pois é, até parece, a gente observando assim, que antigamente dava-se muito mais importância a esse mandamento que nos dias atuais, né? Mas não é bem assim, né? A gente não deve olhar por esse lado. Quer dizer que honrar o pai e mãe é obedecê-los, ser... Também, mas tem muito mais coisa que a gente deve fazer, e é exatamente a importância desse capítulo que Kardec coloca para nós aquilo que nós devemos fazer em relação a esse mandamento. Seria também não abandoná-los quando estiver velhos, exatamente, doentes. Isso. Cuidar como eles cuidaram de nós, né? Quando a gente era criança. Tá, exatamente. Gilda, é o seguinte, como Salomão procedia em relação a essa lei na época? Então, porque esse mandamento é de todos os tempos, né? A lei divina, através de Moisés, revela para nós os 10 mandamentos. Então, isso prova que é uma ordem divina que não pode ser esquecida. E Salomão, que foi um dos homens mais sábios que já existiu, ele encorajava os seus filhos a respeitarem seus pais. Então, a gente observa aí o que vem a ser realmente sabedoria, né? Porque às vezes a gente acha que sabe aquele que tem muito conhecimento intelectual. E, na verdade, não é só isso, né? E isso está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, capítulo 13, versículo 1, capítulo 30, versículo 17. Essa informação de que ele encorajava os filhos a respeitarem os pais. Então, a gente vê que não só o mandamento é antigo, como também há muitas pessoas que vêm cumprindo ou tentando cumprir ou auxiliando alguém a cumprir esse mandamento. Está sendo passado de geração em geração, né? Essa de obediência, de ajuda
os pais, de entender e compreender melhor os pais. Temos visto, em alguns momentos, crianças e adolescentes buscando outros caminhos, né, com mais rebeldia, mas são números pequenos, né, Gildo? Assim, você acha que houve um avanço maior nas rebeldias contra os pais, ou parece que os pais perdeu a vontade de orientá-los? O que você acha que É ocorreu? de tudo um pouco, né? Mas a gente não pode comparar os espíritos daquela época com os espíritos que estão reencarnando nos nossos dias atuais. Antigamente era mais endurecido, não? Será que era? Não sei. É porque na nossa época, por exemplo, a gente obedecia os pais. Porque tinha uma cobrança também pesada. Pois é, mas por que que a gente obedecia? Porque a gente tinha submissão, tinha que obedecer, não é? Agora, hoje, por incrível que pareça, nem todos os pais conseguem Por limite. dos filhos essa submissão, essa obediência, né? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa de analisar e ver, mas, acima de tudo, a gente tem que observar que os espíritos não são os mesmos. Por isso, também há essa diferença, né, na educação, no respeito, nesse termo, nesse mandamento, honrai pai e mãe. E ele é assim de tamanha importância que até Jesus teve os seus pais terrenos, né? E também o seu Pai Celestial, e se submeteu às orientações não só dos pais terrenos que ele teve, mas também e acima de tudo e principalmente o Pai Celestial, né? Que ele foi extremamente obediente. E Jesus, sendo guia e modelo para todos nós, então nós temos que seguir Jesus na exemplificação desse mandamento. É exatamente que esses espíritos que chegaram e essa modernidade também, na maneira de ensinar e orientar, houve menos exigência para que os filhos obedecessem mais os pais. Por outro lado também, as mães também, Gildo, teve que sair para o trabalho. Não é? Exatamente. Coisa que não acontecia há uns tempos atrás, né? Aí a criançada ficou sem controle em casa. Né? Você acha que isso também prejudicou muito, né, na orientação desses filhos? Prejudicou muito, porque tem um livro de um companheiro nosso de Uberaba, o prefácio desse livro foi feito pela Joana de Ângeles. Então, ela fala que nesses tormentosos dias que a gente está vivendo, as instituições sagradas como o lar, a família, o casamento e tantas outras foram substituídas. E a gente vê a educação dos filhos, o respeito da família também, a gente vê assim, de uma forma completamente invertida do que a gente viveu na nossa época, né? Não significa que a gente é saudosista e quer manter o mesmo que padrão. Seja da mesma forma, né? Porque a gente tem que aceitar o progresso, a evolução, né? Que também é uma das leis de Deus, mas houve sim um afrouxamento desses laços, dessa responsabilidade, dessa autoridade, exatamente por conta disso. Sair lá fora, correr atrás dos interesses materiais, transitórios, passageiros, deixando para depois aquilo que seria mais importante, que no caso é a educação dos filhos dentro do lar. É porque naquela época também as pessoas, os filhos muitas vezes não estudavam e tinha que ouvir dos mais velhos as orientações, né? E acabava realmente tendo que respeitá-los mais. Hoje os filhos estudam muito, né? Chega cedo na faculdade, né? No terceiro colegial, e eles também têm muito questionamento, né? O espírito tem muito questionamento. Talvez não seja também a falta de respeito, porque eles receberam também muitas orientações e raciocina, o que nos fazia antes, né, no passado. Os filhos ouviam mais, eram os pais, que também o meio de comunicação tinha apenas o rádio, né? Pouco meio de comunicação, e eles dependiam muito
no saber da orientação dos pais. Hoje eles não dependem muito dos pais para receber uma orientação não só intelectual, como também moral, né? Hoje o meio de comunicação tá livre, entrando dentro dos nossos lares. Isso aí também, Gildo, foi um motivo de ter essa mudança, né? E até porque os pais passaram a delegar para a escola a tarefa que é deles. Porque, na verdade, a escola não dá educação, a escola dá instrução. É um ensino. E a educação é no lar, com os pais. Isso está bem explicado por Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele fala dessas questões da educação, né? E os pais são os primeiros professores dos filhos. Voltando aí no honrar pai e mães, você acha que esses filhos que abandonam os pais numa entidade, ou no hospital, eles não receberam essa educação? É porque as dificuldades são tantas ou falta realmente de amor? Olha, é uma questão muito delicada e a gente não pode precipitar e fazer julgamentos, né? Cada um tem a sua vida, faz da sua vida o que quer, age como quer, por conta do livre-arbítrio que todos nós temos, né? Mas Deus é que sabe que vai julgar as nossas intenções. Porque se houver intenção de abandonar, Kardec é taxativo nessa lição do Evangelho, intitulada Piedade Filial, que eles também terão o abandono por sua vez, por conta da lei de Deus, né, que pune rigorosamente a criatura, no caso os filhos, que abandonam seus pais. Como cristão, né, e como entendedor dessa lei, qual deve ser o nosso comportamento diante desse honrar o pai e mãe? Se nós somos cristãos, porque cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita revive de novo os ensinamentos de Jesus através do ensinamento dos espíritos superiores. Então, se nós somos cristãos, nós devemos tratar nossos pais da mesma forma reverencial com a qual nós nos aproximaríamos de nosso Pai Celestial. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, e também em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Você foi lá no Velho Testamento, hein? Gilda, até tem uma colocação do Kardec também no Evangelho que ele fala: sua mãe não vendeu leite quando você era criança, né? Exatamente, está nessa lição, quantas piedade vezes filial. ela acordou para amamentá-lo, né? E colocando realmente uma amostragem de que o que recebeu precisa agora, quando, né, os nossos pais em idade avançada precisa receber essa contribuição, né? De que, Precisa. E isso não está sendo... há pesquisas, né? Hoje de maus tratos aos idosos, de abandono aos idosos, não só aquele abandono material, a falta de conviver mais próximo deles também já é um abandono, né? Para quem é pai e mãe, não é isso? Porque às vezes eles são colocados em casas, né, que recebem essas pessoas, elas têm o conforto, ali não falta nada, é tudo muito bem cuidado, mas o principal elas não têm, que é a presença dos familiares. E isso é que é importante. E isso muitas vezes a gente deixa para depois, né? E não tem quem substitua. Não tem pai e mãe que é substituído, como pai e mãe também. A gente não substitui os nossos filhos. Existem várias falas de que a pessoa casa ou leva o pai ou a mãe para morar com ele, mas põe no fundo da casa, constrói uma casa bem inferior à dele, né? Para pôr ao lado, lá no fundo do quintal, e fala assim: eu estou cuidando do meu pai, ele mora ali no fundo, ele mora naquela casinha ali ao lado. Ele devia levar ele primeiro para um quarto ali especial, né? Então próximo deles. Acaba ficando abandonado, né? É uma ajuda que
acaba eles sentindo muito nesse sentido, porque quando era pais, eles não colocou os piores quartos para eles, ele colocou eles em locais melhores junto com eles, e agora na velhice, a gente vê muito caso assim, minha mãe está morando comigo, meu pai está morando comigo, você vai lá, é num lugar bem afastado, bem distante do convívio deles. Acaba sendo um isolamento, né? Exatamente. Quando eles não cobram dos pais Trabalho. indiretamente, né, como se fosse um aluguel, o serviço da casa, que são obrigados a fazer. E o próprio Kardec coloca aqui nessa lição, ele fala que não cabe a pais velhos, fracos, doentes, servir a filhos jovens e saudáveis. Lamentável, né? Bom, agora eu quero falar para todas as pessoas que estão nos acompanhando em casa, com o objetivo de convidá-los, você que nesse momento nos acompanha. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade e precisa da sua ajuda. Você é nosso convidado a fazer uma visita. Quando visitar, levar suas doações. Você pode também marcar uma visita, né? Agendar uma visita pelos telefones 3235-3129, 3234-8712. Ou via e-mail também. Letra C de Cristo, J de Jesus, N de Nazaré, .mg@terra.com.br. A clínica precisa da sua ajuda, nós te aguardamos. Retornando então a fazer pergunta à nossa entrevistada, né, que é a dona Gilda de Freitas Martinelli, do Grupo Espírito de Mancheira, situado no Residencial Gramado, né, um bairro muito bonito, né, com o tema Honrai o Pai e Mãe, né? Exatamente. O termo honrai pai e mãe, como se deve entender, como se ele encerra essa colocação? Esse termo, honrai, ele encerra um dever a mais para com os pais, que é a piedade filial. Piedade filho? Filial. Então, ele vai depois discorrer para nós, como pedagogo que ele era, né? Instrutor, professor, ele coloca para nós aqui, de forma muito clara, o que vem a ser essa piedade filial. Porque às vezes nós achamos que honrar os nossos pais é obedecê-los. Eu queria até saber o que é piedade filial mesmo. Então nós vamos lá. Deus mostra para nós que junto com o amor que nós devemos ter para com os nossos pais, nós devemos também respeitá-los, dar a eles as atenções que eles precisam, a submissão, a condescendência, quer dizer, a tolerância, né? E tudo aquilo que manda que a gente faça para o próximo. Em relação aos nossos pais, tem um aspecto assim muito mais rigoroso, né? É assisti-los nas necessidades que eles têm, proporcionar a eles repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco durante a infância. E ele coloca também uma coisa que nos chama a atenção, na medida das nossas possibilidades também, a gente deve dar aos pais os pequenos nada supérfluos. O que significa isso? Aquele sonho, aquele desejo que a nossa mãe e o nosso pai sempre teve, mas que nunca pôde por várias questões. Até para cuidar dos filhos, né? Então, eles têm esse sonho, esse desejo de alguma coisa que eles gostariam de ter. Por que não realizar esse desejo para eles? Isso são os pequenos nada supérfluos que Kardec coloca. Também as solicitudes, os cuidados amáveis, porque quem procede dessa forma está cumprindo a piedade filial. Então, é tudo isso junto. Que é honrar pai e mãe. Representa a palavra honrar. Interessante, né? Você que está em casa nos acompanhando, há muitos velhos, né, pais e mães
né, abandonados. Muitas vezes tem 8 filhos. Aquela colocação, Gilda, eu vi muito meu pai falar isso aí, que um pai tem 10 filhos, 10 filhos não cuida de um pai. Isso existe mesmo, né? É. Olha, os 10 provérbios... filhos, 6 filhos não dá conta de cuidar. Isso. Por quê? Esses provérbios que a gente vê é de muita sabedoria. O pessoal de antigamente não tinha o estudo, assim, as oportunidades que a gente tem hoje, mas eles tinham muita sabedoria. E realmente isso é verdade mesmo. Porque hoje a gente está vendo o inverso. O pai já velho, já cuidou dos filhos. Vai cuidar dos netos. Aí ele continua a cuidar dos netos, criar os netos, né? E a prover as próprias necessidades materiais da família. Verdade. É interessante. Uma coisa falada há muitos anos que se torna realidade nos dias de hoje. O pai, quando fala pai e mãe também, né? Tem 10, cria 10 filhos e 10 filhos não cuidam dos pais. 5, 6, a gente é cansado de ver por aí. O que poderia juntar um dinheiro de um ali, um dinheiro de outro aqui, um dinheiro ali, fazer uma né? E cuidar deles. Mas não, distribuir, né? Um viaja, soma, vai para outro país ou para outro estado e acumula muitas vezes em um só, né? Um fica sobrecarregado. Gilda, você é meio suspeito que você é mulher, mas não parece que a mulher cuida mais dos pais quando eles estão na velhice, é verdade? É exatamente por aquela questão que é colocada, principalmente nas obras do André Luiz, que ele fala para nós, né? Que a mulher está na linha vertical e o homem na linha horizontal, né? Ele está mais preocupado com o trabalho, né, profissional, em manter a família, a sobrevivência. Já a mulher, ela tem um sentimento diferenciado, né? Tanto é assim que a maternidade foi colocada para a mulher e não para o homem. Geralmente tem 3 homens, 3 mulheres, mas quem cuida mesmo são as mulheres. É interessante, porque a mulher então está mais evoluída, posso dizer assim ou não? O que é? Eu não sei se seria evolução, mas... Ou na própria criação dos pais lá, ela ficou mais próximo deles, mas não? A E gente, deixou os meninos mais soltos, não? A gente considera, assim, que a pessoa que faz isso, que está nessa tarefa, ela está cumprindo o seu dever de filho, né? No caso, a mulher, um dever de filha. E isso é muito bom. Sim, mas a gente percebe que as mulheres pegam mais, elas conseguem fazer esse papel melhor do que alguns homens por aí. É a questão do sentimento mesmo, Sentimentos. né? Do sentimento. E outra pergunta, a violação desse mandamento traz alguma consequência? Quem está violando o filho, não está cuidando do pai, abandonou a mãe, desapareceu, abandonou eles no hospital. Que a gente está falando de cidade pequena, isso não ocorre, mas cidade grande aí, deixa lá e desaparece, dá outro endereço, né? Eles não localizam depois os filhos. Uhum. Aí é gravíssimo. Deus pune com maior rigor a criatura que viola esse mandamento. Porque as leis de Deus são muito severas, muito. E as criaturas, então, que violam esse mandamento, ela está sendo, primeiro, ingrata. Ingrata, muito para ingratidão. com aqueles que deram a vida a ela. E ela será punida com a ingratidão e também com o abandono. No passado, E será ferido nas suas mais caras afeições. A começar, às vezes, na própria existência, na própria encarnação, nessa existência atual, mas com toda certeza na outra encarnação, que ele, então, sofrerá aquilo que ele fez aos outros sofrerem. Esse é o rigor da lei de Deus. Meu nome é Nelita. Eu e esses colegas aqui fazemos parte de uma associação, Associação Beneficente das Damas da Cássia do Triângulo. Nós contribuímos com esse núcleo Jesus de Nazaré uma vez por mês com lanche e durante o ano contribuímos com agasalhos, cobertores, lençóis, material de higiene pessoal e outras necessidades. Gostaria de convidar você que está nos assistindo para vir conhecer este núcleo
que tanto necessita da sua ajuda. Retornando então com a entrevista a Gilda de Freitas Martinelli, expositora e vice-presidente do Grupo Espírita Irmã Sheila, ali no bairro Residencial Gramado, né? Muito bem. Aqui situado na rua Iracema Zustunque, dureza, número 95, né? Tá na língua. Tá certo. Gilda, o que manda a lei, essa lei, na realidade, honrar o pai e a mãe chega a ser caridade? Nem é caridade, né? É um dever. Porque caridade é quando... Dever não é caridade, ué. O dever, segundo Lázaro, no próprio Evangelho, no capítulo 17, que Kardec intitulou Sede Perfeitos, ele fala que o dever é lei da vida. Da vida. E o dever que ele coloca ali, ele não está fazendo referência ao trabalho profissional que todos nós temos, às nossas obrigações materiais. Ele fala do dever moral. Então, como a doutrina espírita tem como lema a caridade, fora da caridade não há salvação, então a caridade, a lei de caridade, manda a gente pagar o mal com o bem, não é assim? Mesmo se teve um pai que não deu muito apoio, ele deve agora, como filho, apoiá-lo, né? Exatamente, porque não cabe aos filhos julgar os pais. Somente Deus é que pode punir ou julgar os pais quando eles deixaram de cumprir aquilo que eles deveriam cumprir em relação aos filhos. Porque também há essa questão, né? Mas há pais também que são... Some, desaparece. São ociosos, negligentes, indiferentes, né? Aí o filho fala, não vou ajudar porque não me ajudou quando era criança. Não pode ser com esse critério. Né? É porque, às vezes, a criatura precisava daquele pai, daquele jeito. É porque o acaso não consta das leis divinas, né? Então, se a lei de caridade manda que a gente paga o mal com o bem, que a gente deve ser indulgente com as imperfeições alheias, que não devemos dizer mal do nosso próximo, né? Esquecer e perdoar os agravos, que a gente deve amar até os nossos inimigos, muito maior são essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. É muito maior ainda, porque eles nos deram a vida, permitiram que a gente estivesse aqui através da encarnação. Porque se eles não tivessem aceitado a gente não estaria aqui. Tá certo. Ô Gilda, qual que são os dias de atividades lá no Grupo Espírita Irmã Sheila? Nós temos domingos e terças, às 19h30, estudo das obras do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. São os livros, são reuniões públicas abertas? Reuniões públicas, domingo, terça e quarta. Quinta e segunda, nós temos 2 reuniões mediúnicas. A reunião de segunda... Aí é uma reunião mais fechada ao público, né? Então, são essas as atividades de estudo na nossa casa. Muito bem, Gilda. Nós queremos te agradecer, queremos... que você nos dê liberdade, em outro momento a gente fazer uma ligação para você você retornar com outro tema. E você também leva um abraço aqui do programa Elucidações Espíritas, todos os dirigentes, o presidente, a diretoria ali dos irmãos do Grupo Espírita Irmã Sheila. Com toda certeza. E nós, particularmente, é que temos que agradecer a oportunidade, né? Em primeiro, atender o seu convite, porque deixa de ser um convite formal e passa a ser uma obrigação, porque quem deseja divulgar o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita não pode rejeitar essa oportunidade de falar dos ensinamentos de Jesus. Então, nós é que temos a agradecer a você pela oportunidade
e agradecer em primeiro lugar a Deus e a Jesus. Muito bem, falando em Deus e Jesus, nós queremos, nesse momento, agradecer o Pai, né, que é Deus, Jesus, o Filho e os benfeitores espirituais, que nos concedeu esse momento para a gente estar aqui falando, né, nesse tema, honrai o vosso Pai e vossa Mãe, que você receba em seu lar todas as bênçãos, todas as luzes. E lembrando que todos os domingos, né, às 13 horas, às 11 horas, nós colocamos escritores e expositores espíritas falando para vocês. Fique com Deus, um forte abraço e até um próximo domingo.